Oi gente, aqui é a Thaís Corrêa do Thaís Estudos. No vídeo de hoje eu vou continuar essa revisão que eu tenho feito como base, para o cálculo 3. E agora, nesse segundo vídeo, o tema vai ser parametrização de uma circunferência. Parametrização da circunferência. Vou colocar aqui o nosso título, conferência. Desde já, eu queria pedir para você já ir dando like no vídeo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Isso me ajuda muito, tá bom? Quero muito que o canal cresça, que esses vídeos alcancem mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Parametrizar uma curva significa escrever os seus pontos em função de um parâmetro, normalmente o t. Eu falei sobre isso quando eu estava explicando a reta e a gente continua precisando dessa definição. Só que no caso da circunferência vai aparecer seno e cosseno, porque essas funções descrevem naturalmente os pontos de uma curva circular. E aí, a parametrização mais básica que a gente tem para uma circunferência é você chamar o x de cosseno t e o y de seno de t, tá bom? Esse é o mais básico quando a gente tem uma circunferência de raio 1 e centro na origem, porque a gente teria algo do tipo cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Aí você pode estar pensando, Thaís, espera aí, calma, esse vídeo já começou confuso. Como é que você diz que o x é o cosseno de t e que o y é o seno de t? Peraí, vamos voltar um pouquinho. Tá bom, minha gente? Para voltar, a gente precisa entender como que o x e o y puderam ser escritos dessa forma. E aí você precisa lembrar do nosso plano cartesiano yx. Vamos começar aqui a fazer uma figurinha para vocês poderem entender por que eu posso chamar o x e o y dessa forma, tá bom? Então eu vou até dar uma apagada nisso daqui, que foi basicamente um spoiler, e eu vou começar do começo. Vamos lá. Imagina que você tem um plano cartesiano, o eixo y, e também tem o eixo x, tá bom? Esse é o nosso plano cartesiano. Então, aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x. Nesse plano cartesiano, eu vou desenhar uma circunferência. Aliás, é disso que a gente está falando, né? Então, tem que ter alguma circunferência envolvida. Aqui, eu vou desenhar uma circunferência de centro 0, 0, tá bom? Ou seja, centro na origem. Mas depois eu vou falar do caso em que o centro não é na origem, né? Que a gente tem uma circunferência deslocada. Mas, a princípio, vamos pensar nesse caso mais simples. Nessa circunferência, a gente sabe qual é a definição de circunferência, você lembra? A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um dado ponto. Ou seja, esse lugar geométrico aqui, esse lugar geométrico é o lugar geométrico de todos os pontos, tem infinitos pontos aqui, que equidistam de um outro ponto. E que ponto é esse? É o centro. Não necessariamente vai ser a origem, nesse caso aqui vai ser, mas é o centro da circunferência. E essa distância ela é representada justamente pelo raio. Qualquer ponto que você pegar na circunferência, ele vai distar R do centro dessa circunferência. Então, essa basicamente é a definição, tá bom? E aí, eu vou pegar um ponto genérico aqui, vou pegar esse ponto P, por exemplo. Vou até aumentar um pouquinho do desenho para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor, tá? Beleza. Imagina que você tem esse ponto P. Esse ponto P, a distância dele até o centro, a gente sabe que é o raio, né? Então, isso daqui, a gente já sabe que é o raio. E aí, eu posso associar esse P a um certo valor de x, que eu posso chamar de x de t, por exemplo. E esse P também estará associado a um valor em y, que eu posso chamar de y de t, tá bom? Aqui eu vou ter um certo ângulo, que eu posso chamar de t, por exemplo. Aqui eu sei que é 90 graus, então basicamente essa é a construção que a gente tem. E aí, quando a gente pensa na equação cartesiana, você lembra lá do ensino médio como é que fica? Como é que é a equação cartesiana nesse caso? Concorda comigo que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, dando raio ao quadrado? E nesse caso em especial, é o caso de uma circunferência de raio R e centro na origem, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o caso em que não tem o centro na origem. Mas a princípio essa era a construção que a gente tinha, lembra? E aí você, olhando para essa construção, você percebe que aqui
tem um triângulo, tá vendo? Esse triângulo aqui que eu tô destacando de vermelho. Eu vou pegar esse triângulo e eu vou dar um zoom nesse triângulo. Eu vou colocar ele aqui embaixo, beleza? Então eu vou pegar esse triângulo aqui e vou botar ele aqui embaixo pra gente fazer algumas coisas nele. Ai, ficou torto, meu Deus do céu. Deixa eu fazer de outra forma. Assim, assim, assim. Beleza. Continua torto, mas tá tudo bem. Vou superar o meu toque. Vamos lá. Aqui a gente tem que o ângulo é T, né? Então eu vou pegar esse ângulo aqui e vou chamar de T. A gente sabe que essa distância aqui é justamente o valor de Y e essa distância aqui é justamente o valor de X. E sabemos também que essa distância aqui é o raio, tá bom? É só fazer a comparação com o triângulo. Aqui é o raio, aqui é o Y, né, na vertical, e aqui é o X. Beleza. Agora eu gostaria que você lembrasse um pouquinho a respeito do seno, cosseno e tangente. Você lembra da ideia de soco à toa? Isso daqui é uma coisa que te ajuda a lembrar das funções trigonométricas, né? Porque olha só, cada uma das iniciais vai te dizer uma coisa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra desse macete? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, beleza? E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, isso aqui pode te ajudar a lembrar, caso você ainda não esteja com isso muito firme, você pode lembrar do soco à toa, tá? Vou deixar aqui pequenininho para caso você precise recordar. E aí, o que eu vou fazer vai ser aplicar justamente o seno nesse triângulozinho, o seno do ângulo T. Se eu parar para pensar em quem é por exemplo, o cosseno do ângulo T. O cosseno do ângulo T, a gente sabe que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar X, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o raio. E quem seria, então, o seno desse mesmo ângulo? Bem, seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, Y sobre a hipotenusa, que continua sendo raio. Agora, preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou isolar o X e o Y em cada um desses casos. Para poder fazer isso, eu vou ter que passar esse R aqui que estava dividindo, multiplicando. Esse R que estava dividindo, multiplicando. E aí, o que eu vou ter? X é igual a R cosseno T, concorda? E aqui no Y, eu vou ter que Y é igual a R seno de T. Então, agora eu já posso parametrizar a minha circunferência. Viu como é tranquilo, gente? Olha só como é que vai ficar a parametrização. A parametrização, vou botar aqui de roxo, a parametrização dessa circunferência, eu vou chamar de gama, tá? Eu ia chamar de R, mas vou chamar de gama para você não confundir com o R do raio, tá? Então, gama de T é dado por, ao invés de colocar X e Y, você vai colocar, ao invés de botar assim, X e Y, você vai colocar justamente essa nova representação de X e Y, ou seja, R cosseno T e R seno T. Então, R cosseno T, R cosseno T, em X e em Y você tem R seno T. Eu só escrevi de outra forma. E aqui é interessante você colocar também, é importante você colocar o intervalo, tá? De que o nosso parâmetro, ele vai estar entre 0 e 2π, ou seja, de 0 a 360 graus, né? Uma volta completa. E basicamente, essa é a parametrização da circunferência. Só que você pode estar se perguntando, tá aí, será que isso realmente funciona? Vamos ver se isso funciona. Vamos lá, veja. Vamos fazer aqui uma pequena demonstração. Se eu pegar o x ao quadrado mais y ao quadrado, bem, eu já sei que o meu x ele é r cosseno t e o meu y é r seno t. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é para verificar se de fato essa parametrização representa uma circunferência, tá bom? Então eu vou fazer uma pequena demonstração para você ver que realmente funciona. Beleza, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso escrever, como eu sei que o x é r cosseno t, eu posso escrever r cosseno t ao quadrado, concorda? E no lugar do y, eu posso escrever como r seno t. Então, r seno t ao quadrado. Beleza, agora eu vou elevar ao quadrado esses termos. Fica r ao quadrado cosseno ao quadrado de t, somado com r ao quadrado seno ao quadrado de t, tá bom? Só abrir o quadrado. Aí, você percebe que você tem o termo r ao quadrado em ambos os casos, né? Então, eu vou colocar o r ao quadrado em evidência. Então, isso aqui vai me dar r ao quadrado que multiplica... Eita!
que multiplica cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t. Beleza, gente? Só que você sabe da trigonometria que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo sempre vai me dar 1. Então, o que você tem, na verdade, é r ao quadrado vezes 1, que é o próprio r ao quadrado. Olha só como funcionou. X ao quadrado mais y ao quadrado dando r ao quadrado. Não era isso que a gente tinha no início? X ao quadrado mais y ao quadrado dando r ao quadraro. Então, você pode estar pensando, tá, a gente deu uma volta? Não, a gente não deu volta. Eu só queria mostrar para você que, de fato, essa é a parametrização. Entendeu? Então, funcionou perfeitamente. E aí, você pode estar se perguntando, tá, Thais, você falou para o caso em que o centro é 0, 0. Mas existem circunferências, até lá, quando eu vi em geometria analítica, existiam casos em que o centro estava deslocado. Ou em Y, ou em X, ou em X e Y. Então, e se, vamos colocar aqui, e se o centro não for 0, 0? Aqui eu vou falar agora de uma forma mais genérica, para o caso em que o centro pode ser algum outro valor, tá bom? Nesse caso, você lembra lá da geometria analítica que a gente tinha uma fórmula desse tipo assim, olha, x menos o x0 ao quadrado mais y menos o y0 ao quadrado dando raio ao quadrado. Lembra disso? E é interessante porque essa fórmula ela também engloba o caso em que o x0 e o y0 são 0, né? Porque quando você tem o centro na origem, essa parte aqui fica 0 e essa parte aqui fica 0. Então, você só sobra que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula mais geral, tá bom? Porque nem sempre nós teremos o centro 0. 0, 0. E aí, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu posso fazer o mesmo raciocínio que eu tinha feito anteriormente. Por quê? Eu posso dizer agora, nesse caso, que x menos x0 vai representar o r cosseno t, e o y menos o y0 vai representar o r seno t. Agora, eu precisei considerar essa diferença, né, entre o x do centro. Lembrando, novamente, eu sei que eu estou repetindo muitas vezes, mas isso é importante, que isso daqui, olha, se eu tampar esse x0 e esse y0, vai dar o caso que a gente fez antes, que é o caso em que x0 e y0 é 0, 0. Mas aqui estou fazendo de forma mais genérica. Então, o raciocínio vai ser exatamente o mesmo. Eu vou isolar o x, então eu vou dizer que x é x0 mais r cosseno de t. E aqui embaixo, o y vai ser y0 mais o r seno de t, tá bom? Lembrando que o x0 e o y0 ficaram positivos porque eles passaram para o outro lado, né? Tava negativo aqui, quando passa para o outro lado, fica positivo, troca o sinal. E aí, como é que fica a parametrização nesse caso? A parametrização vai ser a mesma coisa. É só você colocar o x e o y, mas ao invés de colocar o x e o y, você vai colocar ele já nessa forminha, tá bom? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a parametrização gama de t é dado por x0 mais r cosseno de t, vírgula, y0 mais r seno de t. E aí, lembrando que o parâmetro é importante, tá? Então, é importante você colocar o parâmetro 0 menor ou igual a t menor ou igual a 2π, tá bom? Uma volta completa. E é basicamente isso. Então, você percebe que isso aqui, ó, é uma forma mais geral, que você precisa ter no sangue. Então, nós temos isso daqui, para um caso em que engloba até as circunferências deslocadas, e temos isso aqui para o caso específico em que o centro é 0, 0. Uma fórmula está dentro da outra, né? Beleza, gente, vamos pegar alguns exemplos para ver se vocês pegaram mesmo? Vamos lá, vamos fazer alguns exemplozinhos para ver se vocês vão saber parametrizar, se vai saber fazer as coisas direitinho. Imagina que você tem, por exemplo, isso daqui, x ao quadrado mais y ao quadrado sendo igual a 4. Quando você olha para essa questão, você já tem que enxergar isso daqui como uma circunferência de centro 0, 0, nesse caso. E o raio, qual é o raio? Concorda comigo que é 2? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, beleza. E aí, como é que fica a parametrização dela? A parametrização vai ficar... É só fazer a substituição, né? Lembra que é r cosseno t e r seno t? Como o raio é igual a 2 e o centro é 0, 0, a gente vai ter 2 cosseno t, vírgula 2 seno t.
E aí, nesse caso, né, o T, ele tá entre 0 e 2π. É só isso, gente, tá bom? Vamos pegar agora, nesse segundo exemplo, um caso em que a gente tem uma circunferência deslocada. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado sendo igual a 9. Aqui, a primeira coisa que você tem que perceber é que é uma circunferência também, só que agora o centro, ele está em 1 e 2. Porque lembra que é x menos o x do centro? X menos o x do centro. Então, o x do centro é 1. Y menos o y do centro. Então, o y do centro é 2. Beleza? Então, o centro é 1 e 2. E qual é o raio? Perfeito? O raio é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. E afinal, como fica então a parametrização dessa nova circunferência? Agora você tem que usar aquela forma mais geral, né? Você tem que acrescentar o x do centro e o y do centro. Então vai ficar o x do centro mais r, que é 3 nesse caso, cosseno t, vírgula, o y do centro mais r, que continua sendo 3, só que agora seno de t. Então, toda vez que você vê algo desse tipo, você já tem que saber, aqui também eu vou dar um intervalo, você já tem que saber que isso aqui se trata de uma circunferência, estando deslocado ou não, tá? Gente, de forma muito resumida, é isso, a parametrização da circunferência. Conforme a necessidade, eu vou falando um pouco mais sobre isso nos exercícios e tudo mais, mas esse é um resumo que eu tentei resumir e deixar completo ao mesmo tempo. E não é uma missão fácil, então eu espero que eu tenha conseguido cumprir esse objetivo, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima, tá? Beijão!